Nós iremos nos debruçar na palavra do Senhor nesse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Nós estamos recapitulando os estudos que foram dados anteriormente, antes da parada, e a partir do capítulo de número 18, eu achei por bem a gente recapitular capítulo a capítulo até chegarmos no capítulo 24, onde nós paramos e darmos prosseguimento a partir daí no estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis capítulo de número 21, nós iremos ler a princípio do versículo 1 ao versículo de número 7. Todos os irmãos acharam? Amém? O tema de hoje é momentos marcantes. Gênesis 21, de 1 a 7 diz: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que é a verdade. Tua palavra que é viva e eficaz, que ela ache lugar em nosso coração nessa noite, que ela ache guarida em nosso coração, que toda voz humana cale-se diante da tua poderosa voz, e que a tua voz venha nos consolar, nos dirigir e nos edificar nessa noite para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu dividi o capítulo 21 em duas cenas, em dois momentos que eu denomino marcantes na vida de Abraão. O primeiro momento é uma chegada, é o nascimento de Isaque, a chegada do filho da promessa. E o segundo momento, que vai dos versos 8 a 21, é uma partida. É o momento em que Deus ordena a Abraão a mandar embora o seu outro filho, Ismael. E nós iremos aprender algumas verdades nessa noite a partir dessas experiências que Abraão viveu. Uma chegada e uma partida. Vamos iniciar então com a primeira cena, que vai do versículo 1 ao versículo de número 7, e nós podemos extrair algumas verdades aqui desse primeiro momento do capítulo 21. E todo o primeiro trecho do capítulo 21, esses primeiros 7 versículos, parece-me que foi escrito para declarar o caráter de Deus. Quando nós estudamos versículo após versículo, nós percebemos nitidamente que o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele conduz o texto a mostrar o caráter de Deus, a revelar o caráter de Deus, para que tudo redunde em glória a Deus. Se não, vejamos só, o primeiro aspecto dessa chegada de Isaque, e a primeira lição que podemos extrair da chegada de Isaque, é a verdade inequívoca de que o nosso Deus, ele é fiel. É isso que a parte B do versículo 1 declara: E o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. E é interessante porque nesses dois primeiros versículos do capítulo 21, nós somos lembrados 3 vezes que Deus cumpre aquilo que fala, que Deus fez exatamente aquilo que ele disse que faria, para ressaltar a fidelidade de Deus diante das suas promessas e diante da sua palavra. Nós aprendemos com isso que os anos passam, que a nossa fé pode até falhar por alguns momentos, mas a palavra de Deus permanece fiel. As promessas de Deus nunca falham.
Por quê? Porque elas estão fundamentadas no caráter de Deus, em quem Deus é. O tempo não invalida as promessas de Deus. Os anos passam, as estações mudam, nós mudamos de opinião, refazemos os nossos planos e projetos, mas a palavra do Senhor permanece inalterada acerca da nossa vida. Porque diferentemente do homem, o nosso Deus, Ele é perfeito. Ele não tem passado, presente ou futuro, porque Ele subsiste pelos séculos e os séculos, Ele é eterno. E Ele conhece tudo. Não há um dia de amanhã para Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E essa fidelidade de Deus, ela deve nos trazer segurança e confiança. Saber que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus cumpre o que fala, nos traz paz no coração. Uma certeza de que pode tudo parecer perdido, mas a palavra final sempre será do Senhor sobre a nossa vida. Sempre será de Deus. Abraão teve que esperar 25 anos. Nós estamos no capítulo que registra o cumprimento da promessa do Senhor. E Deus, Ele prometeu a Abraão, lá em Ur, quando ele estava saindo de lá, quando teve o primeiro encontro com o Senhor, capítulo 12 de Gênesis, Deus falou que ele seria pai de multidões, pai de nações. Abraão tinha 75 anos, sua esposa tinha 65. E eles fizeram uma peregrinação na terra da promessa durante 25 longos anos. Porque esperar não é fácil. E eles tiveram que esperar todo esse tempo até que a promessa do Senhor pudesse ser uma realidade na vida deles. Mas chegou o momento da promessa se cumprir. Chegou o momento da palavra do Senhor se cumprir na vida de Abraão. E a respeito de Deus, nós lemos em 2 Timóteo 2,13, que se formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. O que é que isso significa? Que se nós formos infiéis, Deus vai nos abençoar pela nossa infidelidade? Não. Isso significa que Ele efetuará tudo aquilo que Ele propôs, independente da nossa situação e postura. Deus cumprirá a sua palavra. Evidentemente que Deus não abençoa quem é infiel. Ele primeiro trata do infiel. Ele restaura o infiel. Ele muda a vida do infiel para depois lhe abençoar, porque Deus derrama suas bênçãos sobre aqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra. Deus não é fiel ao homem. Como algumas canções dizem, fiel a mim, não. Deus não é fiel a ninguém. Por que Deus não é fiel ao homem? Porque o homem é falível, o homem é mutável. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. E isso também deve nos dar segurança, deve nos dar confiança, porque nós mudamos, nós alteramos os nossos pensamentos, os nossos projetos, mas Deus nunca muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será Deus. A imutabilidade de Deus reside na sua perfeição absoluta. E há um detalhe aqui interessante, que as promessas feitas em nome do Senhor, muitas vezes, não se cumprem, porque talvez a pessoa que fez, não fez pelo Senhor. Ela usou as Escrituras, usou a palavra, e fez uma promessa usando o nome do Senhor, e a promessa às vezes não se cumpre, e nós encontramos muitas pessoas frustradas com Deus, até mesmo dentro da igreja, porque receberam uma profecia, receberam uma palavra, receberam uma revelação de alguém que falou em nome do Senhor. Você julgava que essa pessoa estava sendo usada pelo Espírito Santo, mas a palavra não se cumpriu. Pois a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quando Deus fala, Ele cumpre. Então, se não se cumpriu, é porque não era o Senhor que estava falando. Porque Deus, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Nunca deixa de cumprir as suas benditas promessas. Essa é a primeira verdade que ressalta o texto aqui. A segunda, ela aparece na parte A do versículo 2. E a segunda verdade que nós podemos aprender sobre o caráter de Deus é que, além de fiel, o nosso Deus, Ele também é poderoso. Olha o que o texto diz: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. Deixa eu lembrar a você que Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Se bem que naquela época
antiga, as pessoas viviam muito tempo. Mas é improvável que uma mulher que tenha 90 anos, ela consiga dar à luz, ela consiga gerar. Hoje as mulheres entram na menopausa bem mais cedo. O ser humano, a humanidade, ela vive-se muito nos 75 anos, 80. Porque a própria Bíblia diz que passou de 70 anos é canseira e fadiga. Se bem que a média de longevidade dos brasileiros tem aumentado bastante nos últimos anos, mas ninguém consegue chegar ao tempo de vida que os personagens bíblicos chegaram, como Matusalém, que viveu quase 1000 anos, né? E outros, Abraão viveu mais de 100. E depois de Sara ter morrido, ele casa novamente com Quetura e gera 6 filhos em Quetura, já depois de 100 anos de idade. Mas havia um fator aqui implicante, além da idade de Sara. Sara era estéril. A Bíblia diz que sua madre era fechada, cerrada. Ela não pôde dar à luz nem quando era jovem, quem dirá com 90 anos de idade. Esse era um fator implicador aqui. Todavia, nós precisamos nos lembrar que o Deus que nós servimos, que é o Deus de Abraão, não conhece impossíveis. Esse Deus não conhece impossíveis. Não existe problema difícil que Deus não possa resolver. Não existe situação impossível que Deus não possa solucionar. Não há problema que Deus não possa trazer a resposta, que Deus não possa trazer a solução. E é interessante como o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele coloca aqui, quando ele descreve a experiência de Abraão, ele diz que num corpo já amortecido, e o escritor, ele faz questão de frisar que tanto Abraão como Sara já tinham um corpo amortecido quando Isaac nasceu. O que o autor quer dizer com essas palavras? Ele quer dizer que nem Abraão poderia mais gerar naquela mulher e nem ela poderia gerar filhos. Mas aí entra o Deus do impossível, o Deus que torna o impossível em possível, o Deus que reveste o natural de sobrenatural e muda a história e muda a realidade, porque não há impossíveis para o nosso Deus. Não existe. Nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres. Ele fez isso quando o povo saiu do Egito, fazendo com que o mar vermelho secasse, para que o povo passasse a pés enxutos. Ele sustentou o povo durante 40 anos no deserto, e não faltou nada ao povo, porque o Senhor os sustentou. Ele também colocou por terra as inexpugnáveis, intransponíveis muralhas de Jericó, para demonstrar que Ele é o Deus do impossível. Então os milagres, eles servem para manifestar a glória de Deus, a glória do Senhor. Essa é a segunda verdade que nós podemos extrair aqui dessa experiência de Abraão. A terceira está na parte B do versículo 2. O texto diz que no tempo determinado de que Deus havia falado, Isaque nasceu. O Senhor cumpriu a sua palavra. A terceira verdade que podemos extrair aqui é que o nosso Deus, ele é preciso. Ou seja, ele nunca chega atrasado. E ele nunca se antecipa. Ele sempre chega na hora certa. E por que muitas vezes nós julgamos que Deus está tardando? E até o autor sagrado, ele cita isso. Ele diz que muitas vezes parece que Deus está demorando, mas não, é impressão humana. Porque nós queremos, às vezes, submeter Deus ao nosso tempo. A esse tempo de horas e minutos, e dias, e meses e anos. Então nós achamos que Deus, ele vai agir no nosso tempo. Mas precisamos entender que o nosso Deus é atemporal. Esse é um dos atributos de Deus, a atemporalidade. Ele está acima do tempo. Ele não está preso ao tempo e ao espaço. Ele está acima de tudo. Ele é Senhor do tempo. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem, como a vigília de ontem que passou. Então precisamos estar no tempo de Deus, no Kairos,
o Kairos no grego é o tempo de Deus. Esse tempo que nos traz paz e tranquilidade, por saber que Ele está no controle de todas as coisas e que a bênção não vai atrasar um segundo sequer, ela vai chegar na hora certa. E nem nós poderemos atrapalhar os projetos de Deus, porque se nós quisermos impedir, Deus nos enquadra e nos alinha, porque a vontade soberana de Deus certamente se realizará em nossa vida. Nosso Deus, Ele chega no momento certo. O texto diz que no tempo que Deus havia determinado, talvez para Abraão e Sara, demorou muito. Porque quem espera, fica ansioso. É natural para quem está esperando, nutrir ansiedade no coração. Principalmente se o que você espera é algo tão sonhado, tão desejado, como é o caso aqui de Abraão. Então, 25 anos, usando aqui a lei da relatividade de Einstein, 25 anos para Abraão representou 50 anos, talvez o dobro no mínimo, porque ele estava esperando todos os dias que a promessa se cumprisse. E cada ano que passava, Abraão se via mais longe da promessa, mais longe da realização do seu sonho e do seu projeto. E ele achava, em algum momento da caminhada, ele até achou que Deus não iria mais cumprir. No capítulo 16, ele dá ouvidos à sua esposa e, agindo sem fé, ele toma a escrava e gera um filho nela. Em outros momentos, como no capítulo 15, Abraão estava desanimado e o Senhor manda que ele olhe para os céus e conte as estrelas para ter sua fé renovada. Até o pai da fé, Abraão, teve momentos em que sua fé estava enfraquecida, fragilizada, porque ele era humano. Não existe homem de Deus que não tenha os pés de barro. Todos nós somos falíveis, todos nós somos frágeis. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós temos a nossa fé balançada, estremecida por alguma situação que vem e tira a nossa vida dos trilhos e move tudo de lugar, e nós ficamos perdidos no meio do vendaval, achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Mas é nessas horas que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vem ao nosso coração, e no meio da tormenta conseguimos ouvir a voz de Deus dizendo: não tenha medo, eu estou com você aqui. Você não está só. Quando nós entendemos que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua hora, e que Deus, Ele trabalha dentro do seu tempo, e que Deus age e cumpre a sua palavra dentro da sua hora, então nosso coração descansa. Então podemos nos sentar no Salmo 40, na cadeira da paciência. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo, me pôs num lugar seguro. Essa confiança que deve existir em nosso coração. E aí, quando entendemos que Deus tem o seu tempo, e as promessas se cumprirão no seu tempo, nós conseguimos perceber que o tempo é esse diamante usado por Deus para burilar o nosso caráter. E aí a gente entende que o tempo não é o nosso inimigo. Nós entendemos que o tempo não está contra nós. Pelo contrário, ele está a favor. Nós estamos achando que está demorando e que não vai acontecer, e Deus está dizendo: fique calmo, fique tranquilo, porque não chegou a hora ainda. Eu preciso terminar uma obra em você, para depois fazer a obra por você e para você. Então, enquanto você espera, Deus está tratando o seu caráter, e o tempo é esse instrumento de Deus que burila o nosso caráter, que molda o nosso caráter, porque Deus não quer só te abençoar, Ele quer mudar a sua vida. Ele não quer só lhe dar uma bênção, Ele quer primeiro tratar com você. O primeiro alvo do milagre é o seu coração, é a sua vida diante do Senhor. E aí, eu preciso dizer para você que você deve esperar em Deus realmente. E você não deve interferir nos planos de Deus. Porque todas as vezes que nós julgamos que Deus está demorando, ou talvez que Deus esqueceu, essa é a verdade, para sermos sinceros conosco mesmo.
Quantas vezes você já pensou assim? Mesmo tendo a consciência que Deus ele é fiel, mas em alguns momentos a gente é pegue pelo momento de incredulidade e acha que Deus está demorando, que Deus não vai cumprir. Quando você estiver nesses momentos, é o momento em que a sua fé estará em crise. Eu quero lhe dar um conselho. Não tome nenhuma atitude. Não tome nenhuma decisão. Porque fatalmente você irá se prejudicar no futuro. Porque você irá interferir num processo de Deus. Diferente do ser humano moderno, acostumado com tudo de forma industrial, produzido industrialmente, o nosso Deus trabalha de forma artesanal. Ele é o oleiro que molda o vaso. E isso requer tempo e trabalho laborioso. Mas quando a obra for concluída, é de grande valor. Então talvez pareça que está demorando, mas não, você está vivendo o processo de Deus. Você está no meio desse processo divino, onde Deus está tratando de você. E aí você será tentado como Abraão a interferir, a queimar etapas, a tomar uma rota alternativa, a tomar um desvio para chegar no objetivo final, mas do seu jeito, da sua forma, no seu modo. E Abraão, ele fez isso no capítulo 16. Ele deu ouvidos à sua esposa, se deitou com a escrava, gerou um filho nela, e desde que a criança foi gerada no ventre de Agar, os problemas começaram, as consequências começaram ali. E agora no capítulo 21 a gente vê o desfecho dessa história 17 anos depois. 17 anos de problema dentro de casa, tudo porque Abraão decidiu tomar uma rota alternativa, fazer do seu jeito e não esperar em Deus com fé como deveria esperar. Resista à tentação de tomar uma atitude humana, de fazer do seu jeito. Escolha sempre o jeito de Deus, pois a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A quarta lição que podemos extrair é que o nosso Deus é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus surpreendente. E isso é nos apresentado no versículo 7, o último versículo aqui do primeiro trecho. Diz que a própria Sara acrescenta: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. A própria Sara, que esperava a promessa, que esperava o cumprimento da promessa, ela mesma fica surpresa com a chegada do milagre, com a realização daquela promessa divina. Aprendemos que quando tudo parece estar perdido, que quando tudo parece que é o fim, é o momento em que Deus chega e muda toda a realidade. Não é o fim. É interessante destacar que a primeira vez que Sara riu, o sorriso dela, a risada dela foi de incredulidade. Você lembra? Capítulo 17, verso 17. O Senhor estava com Abraão e disse: daqui a 1 ano eu voltarei e você estará com a criança. Sara estará com a criança nos braços, amamentando essa criança. E Sara estava ouvindo dentro da tenda, e o que ela faz? Ela ri. E o Senhor diz: por que você riu? E ela, com medo, ela diz: não, eu não ri. E o Senhor disse: você riu. Só por causa do seu sorriso, da sua risada de incredulidade, o nome do menino será Isaque. E toda vida que você chamar esse menino pelo nome, você vai lembrar que você riu, mas você também vai lembrar que eu sou fiel para cumprir a minha palavra. E eu imagino Sara chamando Isaque: Isaque, venha tomar banho. Isaque, venha almoçar. E quando ela chamava o menino, toda vida que ela chamava o menino, eu acho que ela lembrava daquele momento em que ela riu, achando que não iria acontecer. E ela reconhece que ela era tão pequena e indigna, e ao mesmo tempo, ela reconhece a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida. Sara ri de incredulidade, mas agora, o verso 6 do capítulo 21, diz que ela está rindo não de incredulidade,
ela está rindo de gratidão. Ela está rindo com a forma de adorar a Deus, dizendo: o Senhor é fiel. Quem diria que isso iria acontecer? Mas Deus fez. E ela começa a sorrir daquele momento. Sabe, irmãos, eu me lembro do Salmo 126. Você está lembrado dele? O Salmo diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o povo ficou como quem sonha. O texto diz no verso 2 que a boca dele se encheu de riso e a sua língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. O nosso Deus é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que nos surpreende, mesmo conhecendo o seu poder, mesmo já tendo vivenciado do seu poder, mas sempre a manifestação dos milagres e da sua glória para nós é algo inédito, é algo espetacular. E há um texto que reflete bem a verdade de que nem sempre, quando parece ser o fim, na verdade é o fim. Esse texto está lá em Jó 14. Em Jó 14, 7 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Eu aprendo que quando parece que é o fim, quando você se sente como uma árvore jogada no deserto para morrer, não é o fim, porque o nosso Deus, Ele providencia a fonte de água, e ao cheiro das águas, esse tronco cortado e lançado no deserto para morrer, sem esperança, sem perspectiva, ele recebe nutrição da fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, e esse tronco ele volta a reverdecer, as suas folhas aparecem, ele brota, ele dá frutos, e quando parece que é o fim, é só o começo de uma nova história na sua vida, de novo um momento na sua história. É isso que Deus faz. A segunda cena, que corresponde aos versículos de 8 a 21, ela mostra um outro momento na vida de Abraão. Esse primeiro momento é um momento de celebração, é um momento de festa, é o nascimento do filho da promessa. Deus cumpre a sua palavra, o coração de Abraão e Sara estavam tomados de alegria. Mas agora nós temos um outro momento que não é tão saboroso, que não é tão cheio de alegria, pelo contrário, é muito cheio de pesar e tristeza. É o momento em que Abraão tem que mandar Ismael embora. E deixa eu lhe lembrar que o cenário aqui do capítulo 21, a partir do versículo 8, é de uma festa de desmame. E a festa de desmame era uma festa muito tradicional para os orientais e para os judeus também, por serem orientais. Entre 3 e 6 anos, o pai convidava os familiares e amigos mais próximos para, de certa forma, apresentar a criança como parte daquela família. E essa festa, que era dada para os familiares e amigos, era chamada de festa do desmame. Então, Isaac possivelmente tinha 3 anos de idade, de 3 a 6 anos, e Ismael tinha 17 anos. O texto diz que Sara pega Ismael zombando de Isaac. E aí ela vai a Abraão e dá um ultimato a Abraão: você tem que mandar embora esse menino. Você tem que mandar embora Ismael. Quando a gente lê o texto dessa forma, apenas de forma periférica, nós julgamos que Sara era uma mulher muito cheia de mágoa, de amargura. Parece que ela não tinha resolvido bem o que aconteceu no capítulo 16, quando a escrava fugiu, né? E a escrava foge porque estava sendo maltratada, mas ela estava sendo maltratada porque ela despreza Sara. Então, há uma situação hostil entre Sara e Agar desde o capítulo 16, ou seja, faziam 17 anos que essa história ela estava acontecendo. E deixa eu dizer uma coisa para você: problema não se resolve com o tempo. Tempo não resolve problema. Tempo faz acrescentar o problema. Tempo faz o problema virar um câncer.
crônico, dá metástase. O problema se resolve, porque senão ele se agiganta e consome você. E é o que acaba acontecendo aqui. Então, uma leitura periférica dá essa impressão de que Sara era uma mulher amargurada, uma mulher magoada, uma mulher recalcada, e ela exige que Abraão mande Ismael embora, porque ela não gostava do menino ali, da presença do menino ali. Mas na verdade não era isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é perfeita, e a Bíblia é inerrante, e ela é uma unidade perfeita. Porque nós temos a explicação do que está acontecendo aqui lá na Epístola aos Gálatas. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 29 da carta aos Gálatas, ele explica para nós que Ismael não estava zombando apenas de Isaac. Paulo diz que Ismael perseguia Isaac. Então não era um insulto de irmão. Sabe aqueles irmãos que ficam tirando sarro um com o outro, né? Que ficam brincando um com o outro, botando apelido no outro, arengando ali? Não, isso não era uma arenga de irmão. Isso não era um probleminha de irmão que depois estava resolvido. Abraão nos diz que Ismael perseguia Isaac. Ou seja, Ismael queria fazer mal a Isaac. Certamente o coração daquele rapaz era cheio de inveja, de frustração, porque por 17 anos, ou quase isso, ele foi o centro das atenções, ele era o único filho de Abraão. Era o filho da escrava, mas era filho de Abraão. Era o herdeiro de tudo que Abraão tinha, e agora ele tinha um concorrente, e o concorrente era forte, porque era filho legítimo, era o filho da promessa, era o filho esperado. Então ele concentrou toda a sua frustração e ódio para Isaac. E Paulo deixa entender que Ismael queria fazer algo mal com ele, como Caim fez com Abel, como Caim tirou a vida do próprio irmão. Talvez essa era a intenção de Ismael. E a julgar pelo temperamento de Ismael, a gente estava falando terça-feira no PG, que eu lidero, sobre temperamento. Na verdade foi o segundo PG, né? E eu achei que ia ser repetitivo, mas a gente falou outra coisa, porque tem muita coisa para falar sobre temperamento. E a Bíblia fala do temperamento de Ismael lá no capítulo 16, versículo 12. Diz que Ismael seria como um jumento selvagem. Você já imaginou? Uma pessoa que é como um jumento selvagem? O que o jumento selvagem faz? Ele é indomável. Ele dá coice para todo lado, ele não deixa ninguém montar nele, ele não deixa ninguém chegar perto, ele é hostil, arredio. Era assim que Ismael seria, um jumento selvagem, alguém difícil de lidar. Irmãos, todo mundo tem suas dificuldades, mas tem gente que pegou a fila 2 vezes para ser difícil. Tem gente que não é tão difícil amar não, mas tem gente que você tem que ter muito amor de Deus para amar. E Deus coloca essas pessoas perto da gente. Não é para a gente amá-las não, é para Deus tratar de nós. Na verdade não é para você mudar a pessoa, é para Deus mudar você. Então Ele vai usar essas pessoas. E eu já parei de pedir para Deus me dar paciência. Porque toda vida que eu orei pedindo que Deus me desse paciência, chega algumas criaturas na igreja, no mês seguinte. E aí, quando eu vou querer reclamar, Deus diz, lembra que você pediu paciência, eu te mandei tribulação. Estou brincando, irmãos. As ovelhas são uma benção, essas minhas ovelhas. Mas Ismael era essa pessoa, uma pessoa muito difícil de lidar. Ele perseguia Isaac, ele queria o mal de Isaac. E aí nós temos esse desfecho aqui muito difícil, né? Um ambiente muito pesado, um ambiente muito cheio de, carregado de muita mágoa, amargura, frustração, sentimentos ruins, que permeavam a casa de Abraão. O que é que nós podemos aprender então, com essa segunda cena, com esse segundo momento marcante na vida de Abraão? Nós podemos aprender que as nossas ações produzem reações. Essa é a lei da física, é a terceira lei de Newton. Toda ação produz uma reação. Abraão, ele tomou uma ação, lá no capítulo 16, e agora ele está sentindo a reação.
dessa atitude que ele tomou. E as consequências, elas são imediatas. Lá no capítulo 16, a gente já encontra conflito, divisão, injustiça, ressentimento. Tudo isso, fruto, resultado de uma ação que foi tomada fora do plano de Deus. E muitos anos depois, vemos aqui as consequências repercutindo ainda dentro da casa de Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Suas atitudes afetam a você e aos outros que estão perto de você. E elas perduram pelo tempo. Então, cuidado com o que você está fazendo hoje. Cuidado com o que você está semeando hoje, porque certamente você vai colher. A lei da semeadura é infalível. Aquilo que se planta, se colhe. E não é da lei, não. Não é do Antigo Testamento, não. É Novo Testamento. Nós estamos falando de 2 Coríntios, capítulo de número 9. Tudo que você planta, você vai colher. A segunda verdade que nós podemos extrair é que a obediência a Deus, ela tem um preço. E isso nós encontramos nos versos de 12 a 14. O texto diz: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Você já imaginou a cena? Ismael poderia ser um adolescente difícil. Ismael é o que nós conhecemos como aborrecente. Sabe aquele adolescente chato? Antipático? Difícil de lidar? Pois Ismael era esse adolescente. Mas era filho. Abraão amava. Abraão queria o seu bem. E agora, quando Abraão vai para Deus, olha a ironia da história. Na primeira vez que Sara vem a Abraão fazendo uma proposta, Abraão escuta e age sem orar. Mas agora, convenientemente, Abraão vai orar. Por quê? Porque ele não queria abrir mão do garoto. E aí quando Sara chega para ele, como chegou no capítulo 16, dizendo, se deita com a escrava e gera um filho nela. Agora ela diz o quê? Manda o menino embora, com a mãe dele. Abraão não queria que isso acontecesse. O que é que ele faz? Ele vai para Deus. Senhor, e agora o que eu faço? Eu estou entre a minha esposa e o meu filho. O que eu faço? E o que é que Deus diz? Escute sua mulher. Se Abraão tivesse perguntado a Deus no capítulo 16, certamente Deus teria dito o que para ele? Não dê ouvidos à sua mulher. Mas ele não ora, ele não busca, ele age, sem a orientação de Deus. E aí tudo está acontecendo aqui no capítulo 21, dessa maneira muito trágica e muito dolorosa, para Abraão sentir na pele que toda ação tem uma reação. Aprendemos então que nem sempre é fácil obedecer a Deus. Noé, por exemplo, pregou 120 anos o dilúvio, e durante esse período ele foi motivo de chacota, de zombaria daqueles homens que diziam que ele estava gagá. Se fosse hoje, diriam que ele estava com Alzheimer. Mas Noé continuou pregando em obediência a Deus. Abraão também teve que obedecer a Deus quando o Senhor manda ele sair de Ur dos Caldeus. Agar teve que voltar para a casa de sua senhora, quando havia fugido, para obedecer a Deus. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a obediência ela tem um preço, que nem sempre é fácil obedecer a Deus. Principalmente quando Deus ordena que nós abramos mão de alguma coisa que para nós tem muito valor. Mas é melhor obedecer, é melhor se submeter. E por fim, nós aprendemos que a misericórdia de Deus, ela sempre nos assiste, mesmo quando nós falhamos.
O trecho é longo e eu não vou ler para ganhar tempo, mas essa verdade ela ressalta no texto dos versos 15 a 21. Essa segunda vez que Agar, ela vai embora da casa de Abraão. A primeira vez ela foge, e o Senhor manda que ela volte. Agora ela é expulsa. Todas as vezes que ela saiu da casa de Abraão, não foram em ocasiões boas. A primeira ela foge, porque estava sendo maltratada. A segunda, ela é expulsa, por causa do filho. Mas há algo aqui em comum nessas duas experiências de Agar. E a gente vê que não é coincidência, é providência de Deus. Tanto na primeira vez no capítulo 16, como agora no capítulo 21, há algo em comum. E o que é? Deus manifesta a presença dele para Agar. A misericórdia de Deus se manifesta sobre essa mulher. Na primeira vez, o Senhor aparece a ela, o Senhor a acode, porque ela estava sem mantimento, estava grávida, não tinha o que fazer, e o Senhor cuida dela. E a partir daquele dia, o Deus de Abraão se torna também o Deus de Agar, e ela diz isso: o Senhor será o meu Deus. E eu vi o Senhor aqui. Agora, novamente o Senhor aparece. O que nós aprendemos com isso? Que nos momentos mais difíceis, que nas horas mais escuras, que nos dias mais dolorosos, Deus estará conosco. Deus estará do nosso lado. Deus não falhará conosco. Aprendemos que a vontade de Deus jamais nos levará a um lugar onde a sua graça não esteja para nos sustentar. Então descanse nessa verdade. Para onde Deus te mandar, vá. Porque para onde você for em obediência a Deus, a graça de Deus te sustentará. E ela não falhará sobre você. O Senhor ordena a Abraão que mande o garoto embora, mas o Senhor conforta o coração de Abraão. O Senhor diz o que para Abraão? Eu vou cuidar deles. Pode dar ouvido à sua esposa. Mande o menino e a mulher embora, porque eu vou cuidar deles. Você não vai estar mais perto, você não vai poder ajudá-los, mas eu é que vou ajudá-los. E o Senhor faz uma promessa. O Senhor diz que o menino seria pai de nações. E essa promessa, ela é repetida para a mãe de Ismael, para Sara. Quando eles vão para o deserto, estão lá no meio do deserto, e acaba o suprimento, e Agar, desesperada, o que ela faz? Ela deixa o menino debaixo de uma árvore e se afasta, porque ela não quer presenciar, ela não quer ver o seu filho morrendo. Porque ela tinha por certo que o menino morreria. E nessa hora mais difícil, mais dura para Agar, o Senhor aparece. O Senhor se manifesta. E o Senhor cuida ali de Agar e de Ismael. E o Senhor reitera a promessa feita a Abraão, que Agar não ouviu, mas agora ela estava ouvindo. O Senhor diz: eu vou cuidar de vocês. Eu vou prosperar esse menino, ele vai ser pai de numerosas nações. E Deus cumpriu exatamente aquilo que falou, irmãos. Meus queridos irmãos, que o nosso coração possa descansar nessa noite, em saber que não existe vale escuro, que não existe luta tão grande, que a mão de Deus não possa estar para nos socorrer, que a sua misericórdia não possa nos assistir, porque o nosso Deus é fiel, e você precisa ser fiel a Ele. Amém? Quem recebe essa palavra nessa noite? Bendito seja o nome do Senhor Jesus.